Aqui não se esquece ou apaga a história. Aqui preservamos o passado e o presente só de glórias. Olá galera que acompanha a Sofis TV nas redes sociais, o Evaldo Rodrigues está de volta para falar com vocês, depois aí da intervenção do nosso querido amigo Marcelo Lúcio Fernandes, trazendo dados estatísticos contra clubes estrangeiros, história, ele que é o Pelé dos jogos estrangeiros do Santos. Agora nós voltamos para falar de Santos e Curitiba, que se enfrenta neste sábado às 16 horas no estádio Couto Pereira, antigo Belfort Duarte. E se o Santos está quase parando, nós não paramos. A história do Santos é uma das mais bonitas do futebol mundial e o Curitiba faz parte dela, e você vai aprender um pouco, se inteirar para poder conhecer mais de Santos e Curitiba. E vamos lá, o primeiro encontro dos dois aconteceu em 20 de maio de 1941. E nesse jogo foi uma grande goleada. O Santos fez 10-3 no Curitiba e o artilheiro saiu desse jogo, o artilheiro histórico do confronto. Depois nós vamos falar dos dados aí. O nome dele é Carabina. E segundo o estatístico, historiador, escritor e principalmente meu grande amigo Guilherme Nascimento, o Carabina, ele também fez 5 gols de cabeça nesse jogo, que depois foi empatado aí num jogo, alguns anos depois, apenas em 48, por Odair Titica, no 5-4, como foi para... também fez 5 gols de cabeça. E além dos 6 gols de Carabina nesse jogo contra o Curitiba, o Santos ainda marcou com Raul Cabral Guedes, com Cláudio, que inclusive é o maior artilheiro da história do Corinthians. Depois foi para o outro lado, para o Alvinegro da capital, e lá fez história. Bonge e Tom Mix completaram aí essa goleada histórica, histórica em todos os sentidos. Olha, um jogo só, quantas coisas interessantes. E tem mais ainda, nesse jogo também, Antoninho Fernandes, um dos maiores jogadores da história do Santos e também um dos maiores treinadores da história do Santos, é o segundo que mais treinou o Santos ali, naquele time fortíssimo do final da década de 60, e ficou marcado na história. E o primeiro encontro em brasileiros, de Santos e Curitiba. Apesar do Curitiba ter participado da Taça Brasil de 60, e foi eliminado pelo Grêmio, e depois também em 61 foi eliminado pelo Palmeiras, o primeiro confronto foi só em 1969, dia 22 de outubro de 1969, Pelé estava muito próximo ali de fazer os 1000 gols, e nesse jogo ele fez 2, o Santos venceu de 3-1, 2 gols do Pelé, 1 gol do Ponta Edu, e o Pelé ficou apenas a 5 gols de chegar ao gol 1000 que vocês tanto conhecem, que foi lá no Maracanã, contra o Vasco da Gama. Como eu falei para vocês, o estádio que vai acontecer o jogo sábado é o Couto Pereira, que naquela época se chamava Belfort Duarte e hoje chama Major Antônio Couto Pereira. Outra coisa interessante desse jogo também, de mais um jogo de Santos e Curitiba, foi em 2004, quando o Narciso jogou, o Santos goleou o Curitiba por 4-0 lá em Curitiba. Robinho e Diego inspirados. Do banco viu o Curitiba começar melhor, mas Robinho tratou de fazer 1-0. E não adianta marcar os meninos da Vila. Numa ginga, Diego tira 2 do lance e deixa Léo livre para ampliar, 2-0. Vem o segundo tempo, Narciso só assistindo ao show de seus companheiros. Quando o Curitiba pressiona, Fábio Costa salva. O árbitro erra, pênalti em Elinho não marcado. E se para uns falta, para outros sobra visão. Não é mesmo, Robinho? Um lance genial e 3-0. Goleada anunciada e confirmada na bomba de André Luiz. A torcida do Coritiba parecia não ter mais motivos para aplaudir. E aos 38 minutos do segundo tempo,
após 2 anos e 5 meses de luta contra uma leucemia, Narciso voltava a campo. Não teve quem não se emocionasse nesse dia de ver Narciso disputando aquela partida, porque ele tinha travado uma grande batalha para continuar vivendo. Todos aplaudiram de pé a entrada do Narciso, inclusive a torcida do Curitiba. E o Narciso, ele jogou no Santos por 10 anos, né? De 1904 a 2004, saiu um pouco para ir para o Flamengo, mas voltou. Fez 267 partidas com o manto alvinegro e marcou 13 gols. Nosso amigo Narciso. Em 2004, o Santos venceu por 1-0, desfalcado, com o David, gol do David. Quem não lembra do David, né? Quantos gols o David fez em 2004? E ali esse resultado, apesar do Santos estar muito complicado na tabela, foi muito bom para poder chegar perto do Atlético Paranaense. E no final, faltando apenas algumas rodadas, né? Esse jogo faltava apenas 4, faltando 2 rodadas, o Santos enfim conseguiu passar o Atlético Paranaense e ganhamos o épico título campeão brasileiro de 2004. E quem se esquece, né, desse jogo de 2012? No encontro entre os 2 melhores ataques do país, dentre os times do Campeonato Brasileiro, melhor para o segundo colocado da estatística. Mesmo atuando no Couto Pereira, o Santos virou para cima do Curitiba e venceu por 2-1 em partida válida pela 25ª rodada. David, logo no início da partida, marcou o tento de número 114 do Curitiba no ano. Olha, o Curitiba nesse ano fez muito gol, né? E o triunfo teve a marca do menino Ney, que é um dos maiores também artilheiros da história do confronto. Eu lembro que o Neymar chegou de última hora e conseguiu ali fazer um grande resultado, um grande jogo, que era muito bom ver o Neymar jogar. Anulado pela forte marcação no primeiro tempo, o atacante foi decisivo nos 45 minutos finais com 2 gols. O primeiro dele deixando 4 marcadores e o goleiro para trás. Com o resultado, o Santos foi a 33 pontos e assumiu o 10º lugar. Curitiba, estacionado nos 28 pontos, caiu para 15º. E agora nós vamos aos confrontos, aos dados, né, deste jogo tão importante que acontecerá lá no Couto Pereira. Vamos lá? Santos e Curitiba, no geral, são 58 jogos, com 33 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. O Santos fez 99 gols, olha aí a chance do Santos fazer o 100º gol contra o Curitiba. Não, me desculpa, o Santos fez 98 gols, mas podemos chegar ao 100º da mesma forma lá em Curitiba. E foram 64 gols contra. O artilheiro do Santos é o Carabina, que nós contamos aqui a história dele, o Neymar, o Pelé e o Robinho. Olha que interessante, né? Carabina com 6, o Neymar com 5, o Pelé com 5 e o Robinho, o menino das pedaladas, com 4, os 3 raios históricos da Vila Belmiro aí nesse confronto. E em brasileiros, são 44 jogos, 25 vitórias do Santos, 7 empates e 12 derrotas. 72 gols pró, 50 gols contra. E aí sim, agora fica só os 3 raios, né? Que interessante. O Neymar com 5, o Pelé com 4. Desculpa, o Neymar com 5, o Robinho com 4 e o Pelé com 3. São os artilheiros do Santos em campeonatos brasileiros contra o Curitiba. E lá no Couto Pereira, o Major Antônio Couto Pereira, são 28 jogos, com 12 vitórias do Santos, 5 empates e 11 derrotas. O Santos tem mais vitória que o Curitiba lá dentro do campo dele. São 34 gols pró e 33 gols contra. E os artilheiros do confronto é o Pelé com 4, olha ele aparecendo aí de novo, o Robinho com 3, o Neymar com 2, só que agora ele tem tem companhia, né? Além do Neymar, o Diego, né, que fez dupla com o Robinho em 2002, o Edu, que também tem 2 gols, né? E o Fabiano Vieira, que jogou em 2005, também tem 2 gols. E do atual elenco? Ei, atual elenco!
Quem é do atual elenco que já fez gol no Curitiba? Tem 4 aí, hein? Primeiro é o Lucas Lima, que em 2014 fez, no mesmo dia que o Robinho fez gol. O Soteldo, o Marcos Leonardo, menino da Vila, que está voltando aí. Vamos torcer para que o Marcos Leonardo venha fazendo bastante gols. E o Rodrigo Fernandes, ano passado, grande Rodrigo Fernandes, considerado pelo Wesley Miranda como o jogador mais bonito do elenco do Santos. Fecha aí com um gol também. Os dados estão aí, estão na mesa. A Sofis, como sempre, faz a sua parte. Nós vamos onde tiver que ir em prol para defender a história do Santos. Nós estamos sempre dando de goleada, mas vamos esperar que o elenco faça isso também. Sabadão, 4 horas da tarde, tem Santos e Curitiba no Alto da Glória e nós continuamos confiando numa vitória pisciana. Beleza? Até a próxima. Sempre